Há crimes que o direito sabe nomear: roubo, fraude, assassinato. Há punições que a lei sabe aplicar: prisão, multa, execução. Mas o que um governo faz quando precisa punir alguém por algo que essa pessoa nunca escolheu ser? O que acontece quando o crime e a vítima habitam o mesmo corpo? Esta é a história de Mary Mallon. E é uma história que o século XX preferiu esquecer depressa, porque as perguntas que ela levanta ainda não têm respostas confortáveis. Mary nasceu na Irlanda em 1869 e chegou aos Estados Unidos com menos de 20 anos, como tantos outros imigrantes que atravessavam o Atlântico em busca de uma vida que a Europa não havia sido capaz de oferecer. Ela era inteligente, trabalhadora e tinha um talento genuíno para a cozinha. Em Nova York do começo do século XX, cozinheiros habilidosos eram valorizados e Mary construiu uma carreira sólida trabalhando para famílias ricas na cidade. Ela era confiável, pontual e produzia refeições que as famílias abastadas de Manhattan admiravam. E onde quer que Mary chegasse, depois de algum tempo, pessoas adoeciam. Febre tifoide. Uma doença bacteriana brutal que no início do século XX matava com regularidade e sem aviso. A família Drayton, em 1900, teve 6 casos logo depois de contratar Mary como cozinheira. A família Coleman, em 1901, viu 4 membros adoecerem em semanas. A família Gilsey, os Bowen, os Kessler. Em cada casa onde Mary trabalhou, um rastro de febres, delírios e, em alguns casos, mortes foi se formando atrás dela como uma sombra que ela nunca enxergava quando olhava para trás. Mary nunca adoeceu. Nenhum dia de febre, nenhum sintoma sequer. Era saudável como um bloco de granito, forte, ativa, completamente alheia ao que carregava em seu próprio sangue. Em 1906, uma família chamada Warren alugou uma casa de verão em Long Island e contratou Mary como cozinheira. Em 2 semanas, 6 das 11 pessoas na casa tinham febre tifoide. O proprietário da casa, preocupado em não conseguir alugar o imóvel no futuro, contratou um investigador chamado George Soper para descobrir a origem do surto. Soper era engenheiro sanitarista, metódico e persistente. Ele rastreou o histórico de contratações de cozinheiros da família Warren e encontrou um padrão. Onde quer que Mary Mallon houvesse trabalhado, a febre tifoide havia aparecido. 7 famílias, 22 casos documentados, pelo menos 3 mortes confirmadas naquela época. Soper localizou Mary trabalhando em Park Avenue e foi confrontá-la pessoalmente. Mary o expulsou com um garfo de trinchar. Ela não acreditava ou não queria acreditar. A ideia era absurda para ela. Como poderia estar doente se nunca havia se sentido doente um único dia na vida? As autoridades de saúde de Nova York intervieram. Enviaram médicos e policiais à casa onde Mary trabalhava. Ela fugiu pelos fundos e se escondeu dentro de um armário por horas antes de ser encontrada. Foi levada à força para a análise. Os exames confirmaram o que Soper havia suspeitado. Mary era portadora saudável da Salmonella typhi. A bactéria vivia na sua vesícula biliar, reproduzindo-se e sendo eliminada em tudo que ela tocava sem que seu próprio sistema imunológico jamais reagisse a ela. Ela era, nas palavras dos jornais da época, uma bomba biológica ambulante. Sem intenção, sem consciência, sem escolha. Em 1907, Mary Mallon foi colocada em quarentena compulsória numa pequena cabana numa ilha do rio East, em Nova York. Sem julgamento, sem sentença, sem crime tipificado. Apenas a decisão administrativa de um governo que não sabia o que fazer com ela, além de removê-la do convívio social. Mary ficou lá por 3 anos, lutou na justiça e conseguiu sua libertação em 1910, sobre a condição de nunca mais trabalhar com alimentos e de se reportar regularmente às autoridades de saúde. Ela concordou. E sumiu. 5 anos depois, um novo surto de febre tifoide explodiu em Nova York. Desta vez, num hospital.
25 pessoas infectadas, 2 mortos. As autoridades rastrearam a cozinheira do hospital. Ela havia se registrado com um nome falso. Era Mary Mallon. Ela havia voltado a cozinhar porque era o único ofício que sabia exercer, porque era a única maneira que conhecia de sustentar-se a si mesma, e porque, no fundo, ela nunca havia aceitado completamente que era o que diziam que ela era. Mary foi presa novamente em 1915. Desta vez, não houve negociação. As autoridades não correram mais o risco de libertá-la. Mary passou os últimos 23 anos da sua vida confinada na mesma ilha, sozinha, com uma cabana, um cachorro e o rancor de quem foi punida por algo que não escolheu. Ela morreu em 1938, aos 69 anos. Nunca admitiu ser a causa das mortes, nunca assinou qualquer documento reconhecendo sua condição como um perigo público. Morreu convicta, ou pelo menos decidida a aparecer convicta, de que havia sido vítima de uma injustiça. E aqui está a pergunta que o caso de Mary Mallon nunca resolveu satisfatoriamente. Ela estava errada? Uma mulher que nunca adoeceu, que nunca viu com seus próprios olhos a bactéria que carregava, que vivia numa época em que a medicina mal conseguia explicar o que era uma portadora saudável? Quanto dessa história é tragédia e quanto é crime? Quanto é proteção pública e quanto é punição de alguém por aquilo que ela era, não por aquilo que ela fez? O governo americano nunca respondeu essa pergunta de forma satisfatória. Os manuais de saúde pública usam o nome de Mary Mallon até hoje, mas as perguntas que o caso dela levanta continuam sem respostas. O vídeo completo está aqui no canal, porque a história de Mary vai muito além do que os livros de medicina contam.